Hoje sim, hoje dá para falar de virada de chave, hoje dá para falar de uma vitória gigantesca do Fluminense. O Fluminense não jogou contra o Cuiabá, o Fluminense não jogou contra o Criciúma, o Fluminense não jogou contra o Juventude, o Fluminense jogou contra o Palmeiras, que é um time que nos últimos 5 anos aí é um dos times mais sólidos do país, um dos times mais estáveis, que está disputando sempre Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Palmeiras disputa tudo aquilo que está competindo, ele é sempre candidato a vencer. E o Fluminense hoje sim teve uma virada de chave, teve uma postura diferente, um time que desde o primeiro minuto de jogo atacou, e hoje dá para acreditar sim que jogando dessa maneira a gente vai se livrar do rebaixamento. Muita gente não entendeu meu posicionamento aqui em relação ao jogo contra o Cuiabá. Para mim, vencer o Cuiabá ele é obrigação sempre. Obrigação sempre. O Fluminense não é da mesma prateleira que o Cuiabá. O Cuiabá é da segunda, da terceira prateleira do futebol brasileiro. O Fluminense é um clube de primeira prateleira. O que a gente fez na semana passada foi, no mínimo, a obrigação e fez muito mal. Jogando muito mal no primeiro tempo. Conseguiu vencer ali na raça, na individualidade ali do Ganso e do Cauã Elias. Mas hoje sim o Fluminense teve um jogo coletivo gigantesco desde o primeiro minuto. A gente não consegue achar hoje nenhum jogador que destoou. Não consegue achar ninguém que jogou mal, ninguém que prejudicou a performance coletiva do Fluminense. O Fluminense jogou bem como um todo. Jogou bem taticamente, conseguindo marcar em cima, conseguindo pressionar o Palmeiras, conseguindo se fechar, não conseguiu dar chance para o Palmeiras. E conseguiu também no jogo todo impor o seu ritmo de jogo. O Fluminense controlou o jogo do começo ao fim e fez uma partida gigantesca. A gente poderia destacar aqui uma série de jogadores, mas, principalmente, a gente tem que falar aqui da estreia do Serna. Jogou demais, a entrada dele transformou o jogo, junto também com a entrada ali do Marcelo no meio campo finalmente. O Nonato também entrou bem. Enfim, o Fluminense, de modo geral, foi um time totalmente diferente daquilo que a gente vinha nos últimos jogos, tá? Fazia tempo que a gente não viu o Fluminense jogar bem, se impondo, pressionando o adversário, sendo superior nos 90 minutos do jogo. Fazia tempo que a gente não via isso. E é assim o fruto de um bom trabalho que o Mano Menezes vem fazendo. Para mim, sinceramente, vocês sabem aqui que o meu posicionamento uma vez que o Mano Menezes é o técnico do Fluminense, eu vou apoiar ele, vou torcer para que as coisas deem certo, porque a gente torce para que o Fluminense dê certo, que as coisas voltem à sua normalidade, que o Fluminense volte a apresentar o futebol de acordo com aquilo que o Fluminense é. O Fluminense é gigante e tem que jogar um futebol de um time gigante. Não gosto dos trabalhos que o Mano Menezes fez nos outros clubes, não é o estilo de jogo que eu gosto, não é a maneira que eu gosto de ver o Fluminense jogar, pelo menos não era a maneira, pensando ali, me espelhando no Internacional, no Corinthians, que foram os times de grande expressão que o Mano dirigiu, nos trabalhos mais duradouros ali, no Corinthians, com muito sucesso inclusive. Não é a maneira que eu gostaria de ver o Fluminense jogando, mas é a maneira que o Fluminense precisa jogar hoje para sair da situação. Hoje, inclusive, não diria nem que jogou da maneira como o Mano Menezes jogava nesses outros clubes. O Fluminense ele foi muito mais proativo, ele foi muito mais controlador do jogo. Em nenhum momento o Fluminense foi reativo, pelo contrário, o Fluminense controlou o jogo o tempo todo. Como eu disse, pressionou o adversário, como você viu também, né? Pressionou o adversário, controlou o jogo, criou as jogadas, criou as melhores oportunidades do jogo, não deu chance nenhuma para o Palmeiras. A gente não consegue listar aqui nenhum momento onde o Palmeiras foi melhor no jogo do que o Fluminense. Então o trabalho do Mano Menezes é um trabalho que está sendo muito bem feito, fazendo transformações que o Fluminense precisava que fossem feitas, algumas alterações táticas, algumas alterações de elenco. A gente não vai ver mais Douglas Costa entrar em campo, até porque acabou de sair. A gente não vai ver mais Gabriel Pires entrar em campo com certeza. A gente não vai ver ninguém lesionado jogando mais. A gente vai ver sempre o jogador entrando para fisicamente 100% para poder entregar 100% daquilo que pode. Até por isso a gente não está vendo o Felipe Melo jogando, por exemplo, até por isso não se antecipou o retorno do Marcelo, por mais que tecnicamente o Marcelo seja um jogador fantástico, a gente não viu uma antecipação do retorno dele, sacrificando assim o Marcelo também, até porque se ele 100% fisicamente, ele não consegue jogar os 90 minutos, ele não consegue ter uma sequência grande de partidos, imagina se ele entrar lesionado. A gente não vai ver isso no trabalho do Mano Menezes, não está vendo isso acontecer, e está vendo transformações drásticas que precisavam acontecer, acontecendo, e o Fluminense voltando a jogar bem, voltando a ser protagonista numa partida. A minha expectativa é que o Fluminense hoje pelo menos conseguisse empatar com o Palmeiras, que para mim
é um grande resultado para qualquer clube do futebol brasileiro. Como eu disse, o Palmeiras é um time muito estável, muito consolidado, que está sempre disputando os títulos, que está sempre na parte de cima da tabela. É um time com um trabalho já longevo, um trabalho já muito bem estruturado, muito bem construído pelo Abel Ferreira, e um time que nos últimos anos, nos últimos 4 anos, se não me engano, ganhou 10 títulos. Então a gente está falando de dos principais times do futebol brasileiro. E o empate contra o Palmeiras, para mim, para qualquer time, é um bom resultado. A minha expectativa é que o Fluminense conseguisse pelo menos um empate, e a gente hoje conseguiu superar o Palmeiras, conseguiu superar um dos maiores times do futebol brasileiro atualmente. Uma apresentação fantástica, o Maracanã com 50 mil pessoas apoiando o time. Mais uma vez o Cauã Elias entrou bem no jogo. Infelizmente o Cano não fez uma partida ruim, o Cano só não conseguiu ter a oportunidade de finalizar bem para marcar. Hoje o Cauã Elias também não teve, mas fisicamente o Cauã Elias ele é muito mais efetivo do que o Germancano, até por conta da diferença de idade. A gente está falando de um menino aí de 20 anos, menos de 20 anos, contra um jogador de 34 anos, que já tem, fisicamente ele já tem um desgaste natural mesmo, e aí o Cauã Elias ele dá muito mais mobilidade para o jogo, assim como a entrada do Serna também, que é um jogador jovem, jogador veloz, a entrada do Nonato, que é outro jogador veloz. Isso transformou o time ali no segundo tempo, quando esses jogadores entraram, e compensou ali, não é a falta de mobilidade, até porque o jogo não estava requerendo ali uma mobilidade gigantesca ali do Marcelo quando ele entrou. O Marcelo entrou mais com uma função tática, de entregar a bola no ataque, de armar as jogadas, de ter ali aquele passe que ele consegue ter, que é diferente, de achar a jogada onde ninguém vai achar. Ele entrou para fazer essa função e o Fluminense conseguiu ter um time equilibrado, tecnicamente bem no meio campo, com jogadores velozes no ataque, com gente que tem a capacidade e o vigor físico de disputar uma corrida e de conseguir fazer o que o Serna fez na jogada do gol. Ele roubou a bola ali no meio campo, foi muito veloz para cima da zaga do Palmeiras, conseguiu achar o Arias ali na pequena área, e o Fluminense abriu o placar, fez o gol, e a gente consegue vencer hoje. Bom, para mim, esse foi sim um resultado gigantesco. Teve a virada de chave, a tão falada virada de chave, para mim ela aconteceu hoje, não aconteceu no jogo contra o Cuiabá. Hoje a gente teve postura de um time que se impôs, que sabe que da situação complicada que está passando e sabe que tem capacidade de sair dessa situação. A gente se comportou como um time que assumiu a responsabilidade e um time que vai fazer de tudo para conseguir o objetivo. O objetivo agora é a gente sair dessa situação complicada, sair da zona de rebaixamento, conseguir, lá no fim do ano, poder dizer que a gente conseguiu construir um bom trabalho aí na chegada do Mano Menezes e conseguiu resolver um problema que, no fim, a gente mesmo procurou, a gente mesmo se afundou nessa situação. A apresentação do Fluminense hoje, para mim, foi uma apresentação gigantesca. Desde o primeiro minuto, o Fluminense muito superior. E assim a gente passa a ter uma esperança de que, de fato, o Fluminense, a partir de agora, volta a vencer, volta a ter uma regularidade aí de vitórias, de pontuação, para daqui a 5, 6 rodadas, talvez a gente já está fora da zona de rebaixamento. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, e se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.